Após os acontecimentos da aurora do homem, 2001, uma odisseia no espaço salta com seu corte de milhões de anos ao espaço, do homem macaco ao homem moderno. O osso que o observador da Lua lança ao céu se transforma, elevando o conhecimento da raça humana. Agora as ferramentas que utilizamos são ainda mais perigosas. Observa-se principalmente o contraste do mundo árido, no qual nossos ancestrais lutavam por recursos básicos, à alta tecnologia que agora possuímos. Objetos são sempre múltiplos, portadores de funcionalidades, de agências, mas também de memórias, comportamentos, sentimentos. A sua existência é só em parte percebida pela nossa experiência, pelos nossos sentimentos. Objetos estão sempre associados a outros objetos e outros componentes que formam a sua estabilidade enquanto caixa preta. Uma xícara, um computador ou uma caneta Bic são objetos compostos de muitos outros objetos remetendo a funções e experiências diversas. Eles se estabilizam em uma unidade, mas basta um problema acontecer para que as suas redes se tornem visíveis e os pedaços revelem outros objetos vinculados a outros objetos. Olhem para os objetos ao seu redor e tentem visualizar, abrindo as suas redes associativas, onde eles começam ou terminam. Podemos até identificar fronteiras, mas elas não são permeáveis por questões políticas, sociais, ambientais, culturais, técnicas, entrelaçando-se e impedindo que possamos apreendê-los em sua totalidade. O objeto real é inescrutável. Surgem as novas ferramentas ao som de O Danúbio Azul de Johann Strauss. São 4 lança-mísseis ou bombas nucleares. O primeiro com a bandeira da Força Aérea dos Estados Unidos, o segundo com a bandeira da Força Aérea da Alemanha, o terceiro já aparece com a bandeira da Força Aérea da França e o último lança-mísseis com a bandeira da Força Aérea Chinesa, todos orbitando entre a Terra e a Lua, um indício de que a violência ainda persiste apesar dos avanços do homem no campo científico e tecnológico. Eleva-se a grande estação espacial em forma circular sobre a órbita da Terra, seguida por uma pequena nave espacial de passageiros, no qual será apresentado a figura do Dr. Floyd, representante do Conselho Espacial. O fato do Dr. Floyd escolher o assento do corredor e dormir calmamente pode reforçar uma falta de interesse com a viagem espacial. Em uma bela sincronização de música e cena, temos a valsa ao som de O Danúbio Azul, a nave de passageiros da Pan American sintonizando junto à dança da estação espacial em um processo de introdução. A chegada do Dr. Floyd à estação espacial é o início do processo de desumanização que irá permear até o final do filme. A sensação de solidão do homem moderno é primariamente apresentada em contraste com o homem macaco que vivia em grupo. A ausência de música aumenta ainda mais a impressão de falta de emoção ou sentimentos do homem moderno. Na estação espacial de Kubrick, somos apresentados a um tipo de hotel estéril, branco e parecido com um museu. Embora criado para trazer um sentimento futurista ao filme, na realidade a estação espacial não é um lugar muito convidativo. Como seres humanos, nós nos conectamos naturalmente com materiais e cores. Em uma fala retirada do livro de Michael Benson, Tony Master, diretor de arte de 2001, diz: tudo era branco, e se não fosse branco, seria preto, preto, branco e azul. O branco transmitia uma sensação agradável, conferia uma espécie de visão panorâmica de tudo, porque não havia sombra em lugar nenhum. Ao ponto em que o homem, encarnado pelo Dr. Floyd, já não se surpreende mais pela beleza do planeta azul que gira ao lado das naves e da estação espacial. O homem moderno assemelha-se ao comportamento quase mecânico. Todas as ações, tudo que se fala ou faz é controlado e o próprio homem é dependente da ferramenta para a sua supervivência no espaço. Durante a Guerra Fria, americanos e soviéticos travaram uma corrida para a conquista do espaço. Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial em órbita ao redor do planeta, o Sputnik, que transmitiu sinais de rádio constantemente para a Terra durante 22 dias. Em 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar para o espaço. No mesmo ano,
o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, anunciou que seu país realizaria uma viagem tripulada à Lua até o final daquela década. Em 1968, aconteceu o lançamento de 2001, Odisseia no Espaço. No ano seguinte, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin alunizaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969, o primeiro pouso da humanidade na Lua. Antes de começar a produzir 2001, em plena Guerra Fria, Kubrick tinha concluído o Doutor Fantástico, de 1964, no qual um general insano que acredita que os comunistas planejam dominar o mundo dá ordens para bombardear a Rússia, iniciando um processo de guerra nuclear. A alusão de uma guerra nuclear em 2001 é implícita, com um corte do osso diretamente para o espaço, com vários lança-mísseis ou bombas nucleares orbitando a Terra. Posteriormente, o Dr. Floyd participa de uma pequena e tensa conversa com cientistas russos. A conversa inicia. Em um primeiro momento, a comunicação é de colegas, mas no decorrer dos diálogos, a própria conversa em questão, a crise em Clavius na Lua, faz com que eles assumam uma postura idêntica com uma figura mais próxima ao de representante dos estados em conflito aos quais pertencem. Ao final da conversação, novamente há uma mudança no assunto e eles voltam a ser colegas. Interessante que após milhões de anos, após a aurora do homem, ainda agimos como os grupos de macacos, apenas com uma racionalidade mais fria e calculista, além de uma consciência no qual cada lado do conflito se crê melhor detentor de conhecimento. Seguindo para a base Clavius na Lua, temos aspectos do cotidiano. 2001 é pioneiro no gênero de ficção científica ao captar esses momentos, como as atendentes de voo e suas dificuldades de locomoção, a rotina dos astronautas, o cuidado em mostrar a forma de alimentação do Dr. Floyd são alguns exemplos. A representação dos hábitos era incomum nos filmes de ficção científica na década de 60. Neste caso, Kubrick opta por mostrar através dos personagens nessa cena um retrato de uma sociedade que chegou a transformar a ferramenta em um lar no espaço, a estação espacial e logo a Discovery One, e passar a se comunicar igualmente por meio dessas tecnologias, o videofone. Em suma, o homem parece estar mais ligado às máquinas ou às tecnologias do que aos seus semelhantes, em contraposição ao que se observou no primeiro capítulo, quando os homens macacos permaneciam juntos a maior parte do tempo. Chegando à Lua, a nave com o Dr. Floyd elabora uma bela trajetória descendente a caminho da base lunar Clavius, que se localiza no subsolo, como uma caverna. Citando Gedundi, nesta sequência a cavidade é como uma imagem uterina. O veículo esférico evoca um óvulo fecundado implantando-se a si mesmo no útero de um gigantesco sistema reprodutivo. De forma geral, esse seria o segundo passo em direção ao desenvolvimento da forma fetal, tendo em vista a concepção visualizada no encontro entre a Orion, a nave do Dr. Floyd, e a estação espacial no início do filme. Ao chegar na base lunar de Clavius, o Dr. Floyd participa de uma conferência com cientistas e militares do alto escalão. Em um filme essencialmente não verbal, todas as falas são recebidas ainda com mais peso pelos espectadores. Em Clavius, temos o mais longo monólogo do filme. Em seu monólogo, o Dr. Floyd parabeniza as recentes descobertas que acabaram de realizar, alude sobre a possibilidade de um intenso choque cultural e até mesmo de agitação social e que o público precisa estar preparado para que os fatos sejam revelados e que o propósito da sua visita é o de preparar um relatório colhendo maiores fatos e opiniões sobre a situação. A partir do monólogo, temos mais pontos sendo revelados, fatos que devem ser mantidos em segredo. A bandeira dos Estados Unidos claramente domina esse território. O verdadeiro motivo da reunião, a descoberta de um estranho objeto na Lua, é um dos fatos mais importantes da história da ciência e, contraditoriamente, deve ser mantido em segredo. Floyd explica que está falando em nome do Conselho e que este vai fazer recomendações sobre como proceder e sobre o que divulgar, e ainda avisa que enviará um relatório com o que lhe for comunicado, inclusive em privado.
Para Foucault, as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. Aqui eles estão em uma sociedade do controle, no qual segredos devem ser mantidos para continuar em uma sociedade padrão, sem a agitação social mencionada ou uma possível perda desse controle cultural, segundo Foucault, garantindo relações de dominação e efeitos de hegemonia. Assim, a conferência do Dr. Floyd com os militares pode ser uma expressão oficial de controle ao tentar impor uma visão de mundo à sociedade e evitando confrontos de pensamento. Rumo a outro estágio da evolução, a última sequência na Lua, o homem segue seu destino. Acompanhado com a música de Ligeti, Requiem, Kubrick abre o espaço para que a obra se torne uma peça sobre a existência, a evolução, tecnologia, solidão e o futuro. A caminho do objeto misterioso, o Dr. Floyd e o Dr. Halverson, acompanhados, conversam sobre a descoberta, explicando a partir de fotos que foi uma consequência de uma anomalia magnética e que há fortes indícios científicos de que o objeto foi deliberadamente enterrado há 4 milhões de anos. Tal informação já indica que a origem do monolito não poderia ser humana. A pequena nave chega à nova base e vários astronautas descem uma rampa ao encontro do objeto que descobrimos ser novamente um monolito, apresentado na grande sequência da Aurora dos Homens. O Dr. Floyd toca com a mão esquerda o monolito. Aqui pode ser observado um paralelo com a sequência do Homem Macaco, o observador da Lua, que se aproximou pela direita ao tocar o objeto, como se o monolito estivesse no meio de ambos. Ao tocar o monolito, a música de Ligeti cresce com vozes em intensidade, como se naquele momento o monolito em união perfeita começasse a emitir um sinal de alta frequência, deixando até mesmo as pessoas do local atordoadas, fazendo alusão a algo fora do conhecimento da raça humana. Apoia-se, onde público e criadores andam juntos.